Seja bem-vindo ao podcast Foco em Resultados, o podcast para você que acredita que o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento de equipes é a chave para a prosperidade. Esse podcast aqui é um oferecimento da Avante Palestras, que há 10 anos, pessoal, a gente já está intermediando palestras entre empresas e os melhores profissionais de diversas áreas para o mercado corporativo. E o conteúdo de hoje, nós falaremos sobre comunicação corporativa, imagem pessoal, e à minha direita eu tenho ela aqui, professora do Sebrae, CDL, Senai, Senac, Isso. professora Janine Nunes. Seja muito Oi, bem-vinda, Janine. obrigada, Bruno. Gente bonita, gente fecha, que bom que eu tô aqui. Obrigada. Obrigado pela presença, viu, Janine? E à minha esquerda aqui, ele que é professor da Fundação Dom Cabral, UFMG, PUC Minas, ele é Head Speaker Coaching do TEDx BH, Frederico Marques. Seja muito bem-vindo, Fred. Muito obrigado, Bruno. Que alegria estar aqui e olha, para falar de um assunto tão importante e necessário nos dias atuais. É isso aí. Se você quer se comunicar melhor, quer performar mais, às vezes quer ver a sua equipe se comunicando melhor, esse podcast foi feito para você. E antes da gente entrar na nossa pauta aqui, eu quero chamar a Raíssa para deixar um recado sobre a Implantar Telecom, a melhor empresa de telecomunicações de internet em Belo Horizonte região. Vem para cá, Raíssa. A Black Friday da Implantar Telecom já começou. E do dia 21 a 30 de novembro, você vai poder garantir o seu plano de internet com 50% de desconto. É isso mesmo. Nos planos de 600 MB, você vai pagar R$ 49,90 e de 1.000 MB, R$ 59,90. Não dá para perder essa oportunidade. Leia agora o QR Code que está aqui na tela e adquira seu plano. Meu Deus, é uma oportunidade única, hein, Raíssa? Você quer se comunicar melhor. Eu sei que a sua internet está travando aí todo dia. Você tem que ir para Implantar Telecom, levar para os seus colaboradores, para a sua empresa, a melhor internet de Belo Horizonte região. Implantar Telecom, só ligar aí 4141-0955. E vamos para a nossa pauta de hoje aqui agora. Bora. Vou ainda falando de comunicação, né, pessoal? É muito comum, eu vejo os empresários todos os dias reclamando que monta estratégia, faz tudo e a comunicação não rende Não dentro das acontece. organizações, não acontece. Às vezes o profissional ali, o gerente, é extremamente competente, pessoa que sempre performou, mas na hora de se posicionar, Janine, se veste mal, não gera autoridade, os colaboradores não dão aquela credibilidade. E aí, Janine? E aí, né? Primeiro de tudo, me chama, né, para fazer um treinamento na sua empresa, pelo amor de Deus. Aí a gente vai fazer um treinamento bem legal sobre marketing pessoal e postura profissional. E o que que acontece? Como professora que sou, eu acredito em conhecimento e aprendizagem. Então, você precisa desenvolver uma cultura desse conhecimento dentro da empresa, né? Você tem que ter aquele profissional que entende disso e vai explicar para essa equipe a importância disso, porque não é de hoje, né? A imagem pessoal, eu achei muito legal que num outro podcast o palestrante Alexandre Santos, Uhum. seu colega, ele falou sobre o palestrante desleixado, Verdade, né? é verdade. Eu adorei esse recorte, porque é muito importante você entender que o seu conhecimento, a sua experiência é bacana, é importante, é o que, né, é a base da sua profissão, mas como você se apresenta no mundo também tem que ser coerente com esse conteúdo que está ali dentro. Porque o que acontece é exatamente isso, a informação fica truncada, tem uma desconexão. Aquele profissional super competente que não tem uma imagem de profissional competente. Não é isso, Fred? Verdade. Com toda certeza, professora Janiene. E olha que interessante isso que a professora trouxe, né? Conhecimento, compartilhamento de aprendizados. Quando a gente fala em comunicação, a gente precisa sim entender que conhecimento é poder, mas saber compartilhar esse conhecimento também é importantíssimo. E como você bem disse, Bruno, quantas às vezes, talvez seja até gente que esteja nos assistindo agora, tem um conhecimento técnico super vasto, ou conhece alguém que tem um conhecimento técnico super vasto, mas não sabe compartilhar. É aquela pessoa que, talvez, quando é alçada a um cargo de gerência, a um cargo de diretoria, de coordenação, e precisa fazer uma reunião de feedback,
precisa treinar pessoas. Ela prefere ficar atrás do computador ou exercendo aquilo que sempre fez tecnicamente, já que vai ter o desafio de se comunicar. E olha, Bruno, tem técnica, tem habilidade, tem treinamento para a gente desenvolver e desmistificar esse medo de falar em público. Legal. Falando em mito, né? Até tava aqui no bastidor, eu tava aqui assim, né? O Janine, vai hoje, eu não posso errar no modelito, né? Na Eu falei, cor. não posso errar no... Aí eu vi naquela assim, ó, vou colocar uma blusa preta, porque o pretinho, a roupa preta a gente não erra, né? E hoje eu errei e o contraste não ficou bom, né, professora Janine? Não ficou. A gente tem um dos mitos maiores que tem dentro do teste de coloração pessoal é que a cor preta combina com todas as pessoas, todos os momentos, todos os lugares, todas as horas, e não é por aí. Isso é uma construção, né, cultural que a gente tem, que vem de bastante tempo, lá do século XIX, mas não é verdade. Então, por exemplo, dependendo do ambiente que você está, do local, você tem que adequar a sua roupa e também seu comportamento, não é, Fred? Você também precisa adequar o seu comportamento. Então, é uma questão de postura e também de imagem. E dentro do teste de coloração pessoal, é uma das coisas que a gente analisa. Contraste, que é essa questão de quando a gente tem a imagem preto e branco, como é que vai funcionar, tá? E também para o uso das estampas e das cores. Então, existem peles que vão ser valorizadas com as cores mais claras. E aí, a cor preta não está dentro daí. Teríamos tempo para outro podcast para falar sobre preto e branco, mas preto e branco não é cor. É luz e sombra. Mas isso aí é para outro dia de aula, Um outro momento, outro né? momento. Teve uma outra vez também que a gente foi fazer um evento e aí a gente ficou naquela assim, a minha esposa ia acompanhar o evento nosso. E aí tem a equipe do cerimonial do evento, que é o vinho com RH, né? Sim. Aí ela foi escolher o modelito. Aí ela falou assim, eu vou com esse vestido preto aqui. Falei assim, amor, tem a equipe do cerimonial. Se você for de vestido preto, o pessoal vai te confundir Entender com a equipe mensagem do cerimonial. Então, às vezes a gente realmente tem, eu acho que o Fred usou a palavra certa aqui, ele falou, a gente tem a desmistificar, né? Então, são mitos que a gente cria na nossa cabeça, são informações que a gente cria. Olha só, sem contraste nenhum na minha roupa, Janine, como é que eu faço aqui, tá vendo? Eu acho que você Não fiz o teste antes, né? Exatamente, você tem que fazer o teste antes, mas como aqui a maioria das decorações do ambiente são todas na cor preta, né? Verdade. Então é interessante que para você tenha um destaque, você venha com cores contrastando alto, porque você precisa ficar em evidência aqui no podcast, né? Afinal de contas, ele é o apresentador. Sim. Então, é ideal que você se destaque, né? E cada um vai poder se destacar de cada lugar e cada forma. E, assim, se destacar de forma negativa é o problema. Verdade. Fred, além da cor da camisa, da roupa, a gente também tem a questão do comportamento humano nessa comunicação para que o nosso público entenda corretamente a mensagem que a gente quer passar. E essa já é a sua praia há algum tempo já, né, Fred? É verdade. E eu adorei o que você falou. Para que o público entenda a mensagem que a gente quer passar, que a gente quer transmitir. Tem uma frase muito famosa no mundo da comunicação, na comunicação corporativa. Quando a gente fala de comunicação oratória, provavelmente, se você já estudou isso, já escutou. Comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, eu quis dizer isso, mas o que será que a outra pessoa entendeu? E é muito importante, quando a gente fala do canal de comunicação, entender a comunicação corporativa, quando que um líder passa uma mensagem para o liderado e, de repente, na hora que vem o resultado, na hora que vem o e-mail, mas não foi isso que eu pedi. Nossa. Mas foi isso que o senhor pediu? Será? Então, saber se comunicar de forma assertiva, de forma estratégica, hoje é o principal ativo, é a principal habilidade buscada pelo mercado de trabalho, Bruno. Inclusive, Bruno, eu vou pegar o recorte aqui com o Fred. O Fred deve saber muito bem disso. A nossa linguagem não verbal é muito maior o percentual do que a nossa linguagem verbal, né? Então, quando a gente está calado e entra no ambiente, em 3 segundos as pessoas já fazem juízo de valor, inclusive. Nossa, mas a pessoa julga? Sim,
Nós, ser humaninhos, fazemos isso. Em 3 segundos, analisa e já faz. Se o julgamento vai ter informação correta, sim ou não, aí é outra coisa, né? Então, realmente, essa comunicação que fica truncada, né, entre a equipe e o líder, ela acontece também na linguagem não verbal, né? Verdade. E em relação à autoridade do profissional dentro da empresa, é muito comum, o Fred, o colaborador ele estava lá dentro da equipe operacional, ele é um vendedor e agora ele se tornou um supervisor. Só que quando ele era um vendedor ou ele era uma pessoa da operação ali, do nível operacional, né, o estratégico, tático, operacional, ele era amigo de todo mundo e agora ele passou por uma nova postura. E aí, dentro das empresas, fica aquela assim, né? Deu poder, a gente passa a conhecer a pessoa, como é que é. Isso é uma necessidade, essa mudança de postura? É possível fazer essa comunicação de uma forma mais leve, essa mudança de posicionamento na empresa de uma forma mais adequada, que não gere tanto desgaste? Sim, com certeza é possível e necessário, inclusive, né? Como a Janine falou da linguagem corporal, a gente tem até um gráfico muito famoso que diz que mais de 50% da comunicação, do impacto da comunicação, está relacionado à linguagem não verbal, à linguagem corporal, ao body language. Se a gente for juntar a linguagem corporal com um tom de voz, a gente chega a mais de 90%. Então, as palavras, né, dividindo então comunicação não verbal, e até para você gravar aí, ó, comunicação não verbal ou linguagem corporal, voz e palavras. As palavras, de acordo com o impacto que você causa na sua mensagem, são as que menos importam. Ou seja, muitas das vezes, a gente vai lá na empresa. Como que eu vou falar com o meu líder? Como é que eu vou falar com o liderado? O que eu faço? Vou treinar o meu texto, vou falar todavia? Não. Vou falar no entanto? Não. Vou falar contudo? Não vou falar mais. As Chegou palavras lá. proibidas, as coisas E deu proibidas. tudo errado. Chegou lá na hora, você nem sabe o que você vai dizer e você não se preocupou com a sua linguagem corporal, com o seu tom de voz. E muitas das vezes isso impacta. Um exemplo fácil. Imagina que lá no mercado corporativo, já que a gente está falando aqui diretamente para você que está aí na empresa, você que está precisando desenvolver, aperfeiçoar. E olha que todo mundo precisa desenvolver sua comunicação e oratória. Bruno, tenho certeza absoluta, que se a gente for fazer um teste, for analisar a situação do meio corporativo, a gente vai entender que, primeiro, é uma necessidade do coordenador, é uma necessidade do liderado, mas também do gerente, do diretor, da gerente, da diretora e do presidente. Só que muitas vezes as pessoas pensam, eu já tenho esse conhecimento, afinal de contas, eu sou o diretor, eu sou a diretora. Terrível. Mas como a Janine bem começou, conhecimento, sobretudo em relação à comunicação, tanto na oratória, quanto também na questão do colorismo, do marketing pessoal, do visagismo, do vestuário, é importantíssimo. Tudo Legal. isso faz diferença e muita diferença. Demais. Janine, agora eu tenho uma pergunta importante. Olha o perigo. Eu tenho um empresário, um grande amigo mesmo, gosto demais dele, um contador aqui de contagem, e ele não liga muito para essa questão da imagem pessoal. Mas assim, ele performa muito, empresa grande, 200 colaboradores, 600 clientes, é um cara muito grande. E ele é como um paradoxo da comunicação, porque ele fala sem cuidar muito do português, a roupa dele é uma roupa simples, mas ele cria muita conexão até com grandes empresários, grandes indústrias são clientes dele. Como que dentro dessa questão não sei se é do arquétipo, se não é, como que a gente consegue explicar essa questão da autenticidade, até onde vai a autenticidade e a falta de estratégia? Isso. Então, primeiro você pode passar meu zap para ele, para a gente fazer uma consultoria de imagem pessoal, fazer um teste de coloração. Primeiro, a pessoa tem que estar com entendimento, né? Alguma pessoa próxima, ou então uma necessidade imediata, mesmo que ele está na empresa, e aí falou, olha, então, a gente vai precisar que você tenha uma roupa, uma postura, né? Uma imagem. Mas, às vezes, dependendo do tipo de trabalho, realmente a pessoa se comunica melhor de forma mais simples. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque todo mundo, na hora que eu vou falar sobre a importância da imagem, esquece que a imagem não é só roupa, não é só cor. É a postura, é a A fala, confiança que a pessoa transmite, né? é a postura e a confiança da pessoa, mas é também o cuidado que a pessoa tem com essa própria imagem,
né? Porque não adianta você ter... Isso aí também o pessoal fala de roupa pobre, roupa de rico, esse tipo de coisa. Mas não adianta você estar com uma roupa que custou muito caro, Uhum. mas visualmente ela está rasgada, ela está amassada, você não fez a Boa. barba, você não penteou o cabelo, sabe? Esse tipo de coisa. Para o masculino, né, os homens se pegam mais nisso. A barba que está mal feita, não a sua, né, Bruno? Que a barba do Bruno está impecável. Mas o que pega é exatamente isso, esse autocuidado, porque cuidar da sua imagem, não somente para a profissão, mas também para a sua vida no dia a dia, ela é um autocuidado, ela é uma necessidade básica. Inclusive, posso estender Claro. o papo aqui? Eu costumo dizer, Bruno, isso vai ser meio engraçado, mas eu costumo dizer que esse tipo de conhecimento de imagem pessoal a gente tinha que ter, na verdade, no ensino médio. Sabe quando a gente está estudando os nemateumintes, plateumintes, mitocôndrias, o cateto da hipotenusa, que nada fizemos com isso, me perdoe os físicos e os biólogos, mas nada fizemos com isso até hoje. Mas a gente precisava ter uma educação menos conteudista e mais prática e técnica, onde você vai ter o que é sobre imagem e cuidado da sua imagem pessoal, a economia doméstica, a educação financeira, coisas que você precisa sair dali, vai para a faculdade, precisa se apresentar e viver, né? Como é que você vai fazer isso? Então, esse seu amigo, ele precisaria primeiro desse bate-papo. Por que que ele não dá importância para isso, realmente? Porque a gente tem que tomar cuidado, que meus alunos gostam de falar assim, mas o Steve Jobs usava uma camiseta, polo e uma calça jeans. Ok, mas você já chegou Isso é importante. no nível, no patamar mundial de Steve Jobs? E aí a gente tem o exemplo também daquela menina que o mês passado, não vou falar os nomes para não dar problema, mas que viralizou o vídeo dela na internet porque ela estava reclamando na internet que a recrutadora que estava fazendo a entrevista com ela achou ruim que a roupa dela não estava adequada. Mas a gente precisa entender que isso vai além. Nós estamos inseridos num contexto social, num contexto cultural, nós precisamos nos adequar. E ela ficou, durante muito tempo, acho que uma semana, rodando na internet com esse vídeo dela extremamente indignada, porque ela estava totalmente equivocada na indumentária dela, vamos dizer assim, para não falar outra coisa. E a gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós estamos inseridos num contexto social, né? Não adianta você falar, mas por dentro eu sou assim, tá, mas ninguém vai adivinhar. Verdade. Né? E se você não abrir a boca, a pessoa vai fazer um juízo de valor de você. Né? Esse recorte aqui eu acho que já valeu o tempo do podcast, porque realmente foi muito importante. Não, mas foi muito importante a fala, porque olha uma coisa que você falou que interessante, né? O Steve Jobs, ele só usava aquela roupa porque ele já estava num patamar onde o status não era mais necessário. E às vezes quem está nos ouvindo está dando uma desculpa dentro da empresa dele, a historinha de que eu vou usar uma roupa qualquer, vou usar uma beca qualquer aqui, né? Que é assim que o pessoal fala, né? Porque o Steve Jobs também só usa roupa XY, usava, né? XYZ. E aí está se comparando no nível. Eu falava com os palestrantes antigamente, Fred, o seguinte, ele entrava, Bruno, olha o site desse palestrante aqui, o Ricardo Amorim, grande palestrante, um cara incrível, fantástico. Há uns 8 anos atrás, o site dele não era legal. Não era legal. Só que ele tinha um programa numa Manhattan Connection. Que era um programa fantástico. Sim. O mundo inteiro via, coisa incrível. E o palestrante falou assim, não, Bruno, para eu ser um bom palestrante tem que ter um bom site. Eu falei assim, tem que ter. Mas olha o Ricardo aqui performando e você está em contrassenso. Eu falei assim, olha o nível de visibilidade que ele tem, de autoridade. Você está se comparando com alguém do mercado que você não está nesse nível ainda. Então, é exatamente o que você está falando, Janine. Isso. A gente está, muitas vezes, o profissional, o seu colaborador, precisa ver esse podcast por causa disso, porque fala para ele se vestir de uma forma, e você, mas a Cris Arcangeli está usando uma calça jeans rasgada. Cara, é a Cris Arcangeli, você está se comparando com alguém que está num outro nível. Tem que tomar cuidado muito com isso, porque, inclusive, se as pessoas ainda não conhecem você e o seu trabalho, né, você tem que agir com respeito. Então, isso não pode parecer uma falta de respeito, um deboche. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Eu, como dou aula para
os meninos, os adolescênticos, né? 15, 16, 18. Eu tenho também 40 mais, sub 50, mas principalmente os adolescênticos, eles têm essa coisa, mas ninguém tem nada a ver com isso, essa é a minha essência, essa é a minha identidade. Ok, mas o que você quer para sua vida? Você quer provar o quê para quem? Então, numa construção, você tem que adequar a sua imagem com estratégia, inteligência e personalidade. Hoje, no mundo da consultoria de imagem, o que mais nós temos é a questão da personalidade e não da tendência, né? Então, realmente, a sua essência como pessoa, então, ok, aquele seu amigo que é dono lá da empresa, ele não precisa deixar de ser quem ele é, mas representar isso de uma forma melhor. Mas eu acho que você tocou num ponto que eu nunca tinha observado. Apesar dele se vestir de blusa polo padrão, calça jeans, né? Um homem, um estilo meio... Realmente ele é fazendeiro. Casual. Ele é mais casual, mas a roupa sempre de marca nunca deixou que fosse aquela roupa que empobrecesse o estereótipo dele. Porque ele realmente performa muito. E aí, Fred, até na comunicação dele, ele fala cliente, dono, ele trabalha com grandes empresários e ele não tem nenhum interesse de mudar, porque todo mundo já conhece ele já tem uma autoridade, mas entra novamente o que a gente falou. Ele já tem essa autoridade de muito tempo. E aí, Fred, a bola que eu quero jogar para você é a seguinte: nosso comportamento ele vai muito da nossa confiança, né? Também. Então, eu acredito que esse empresário ele só tem essa confiança para falar e para vender, para conversar, porque ele já passou por algumas 3 ou 4 décadas na área. Só que quem está do outro lado não não é bem esse jogo que está jogando ainda. Como que a forma que a gente se veste, que a gente se prepara, vai impactar no nosso discurso na hora de uma reunião ou do momento da empresa? Perfeito, Bruno. Preparação, 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 preparação. Tem uma frase, inclusive, que é do meu celular, né, do Bernardinho, do livro Transformando o Suor em Ouro, que ele diz: você precisa se preparar, se preparar, se preparar. Pode ser que a vitória não venha, mas a preparação, a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de vencer. Então, por que essa frase? Vamos contextualizar trazendo aqui o seu exemplo. Nesse caso do seu amigo fazendeiro, eu fico pensando, será que se ele não tivesse os resultados, e estivesse começando a carreira hoje, ele se portaria da mesma maneira e atingiria esses resultados? Ou as pessoas o procuram hoje justamente por essa autenticidade, no patamar que ele já está, e ele se comunica de uma forma tão legal que as pessoas falam, você precisa ir lá conhecer o fulano. Ele fala Verdade. cliente, ele fala problema, e ele resolve de fato. Porque na hora, se ele é contador, eu imagino que o trabalho técnico dele e da equipe deve ser maravilhoso. Sim. Ele não deve entregar lá, por exemplo, né, uma DRE escrito DRE de forma equivocada, ou balanço patrimonial, ou emitir uma nota fiscal errada. Isso ele não deve fazer. Mas na comunicação, ele consegue conquistar e persuadir. E talvez essa simplicidade seja um dos sinais, né, um dos motivos pelos quais as pessoas querem o contratar. Legal. E você entrou num ponto aí que o Frederico Marx também é especialista em diversidade, né, Fred? E você tocou num ponto que eu acredito também que é um outro valor que ele tem, bem estruturado, que é o seguinte: ele tem esse posicionamento nesse formato, mas toda a equipe dele é extremamente qualificada e eu não conheço ninguém da equipe dele que tenha essa mesma tendência de comportamento, não falar errado, ser mais simples. Todo mundo está sempre muito bem vestido, todo mundo entende muito bem tecnicamente o que vai falar, assim como ele também, mas tem um posicionamento diferente. E eu vejo essa questão da diversidade de competências dentro da equipe dele, né? Perfeito. Quando a gente fala de diversidade, inclusive, obrigado pela oportunidade, muita gente me conhece pela comunicação oratória e sim, é um dos meus tripés, né? Então, comunicação, diversidade e direito. E uma frase que eu digo bastante, já há bastante tempo, é comunicação conecta e diversidade enriquece. E enriquece em todos os sentidos, inclusive financeiramente e economicamente. Então, uma das premissas da comunicação é para quem eu estou falando? Quem é o meu público-alvo? E se você entende o seu público-alvo, você consegue adequar, ajustar a sua comunicação. Porque falar a mesma coisa para públicos diferentes faz com que você entenda que você não precisa falar da mesma forma, ainda que seja o mesmo assunto. Então, muitas das vezes, o principal erro das pessoas é comunicar o mesmo assunto sempre da mesma forma. Então, se eu estou comunicando
para, por exemplo, a alta liderança, é de uma forma. Eu vou falar mais resultados, eu vou trazer números, eu vou trazer lucro, eu vou trazer faturamento. Se eu estou falando aquilo para a minha equipe, talvez aquele fato não seja o mais importante, mas sim a motivação, talvez a premiação, o reconhecimento, a performance, o trabalho em equipe, etc. Então, de fato, Bruno, isso é muito importante. Diversidade em todos os sentidos. E aí a gente poderia abrir até aqui um outro podcast para falar desse Para assunto que é falar bem só desse vasto. assunto. Exatamente. Não, maravilha. Janine, além da questão da cor, da roupa, do tom da pele, como combinar isso, a gente também tem os acessórios, né? Sim, E aí a turma também dá uma errada, assim, é uma difícil, né? sacaneada nas empresas. Ou exagera, ou falta. Sim. Como fazer essa decisão desde o CEO? Às vezes ela precisa estar mais bem vestida realmente, mais elegante ou não, mais justinha, talvez ou não. Aí É, talvez quem está lá na operação, lá trabalhando numa logística, emitindo documento, e caminhoneiro o tempo todo, tem que usar talvez uma roupa mais larga. Existe isso, a empresa que tem que montar uma política, a pessoa que tem que ter bom senso. O que você recomenda para a turma? eu acredito que é as duas coisas, Bruno. Não, são, né? Misericórdia. São as duas coisas. Você precisa ter política, cultura, conhecimento, manuais, né? Indicando para o profissional que está entrando, olha, para a sua função, a gente faz dessa forma. Uniforme, né, gente? Uniforme é uma maravilha para você. Às vezes as pessoas são contra, falam, ai, mas o uniforme nivela todo mundo do mesmo jeito. E aí você não consegue colocar a sua personalidade. Mas às vezes isso é necessário para que exatamente você não passe pelo equívoco de ir inadequado. Verdade. Ele falou sobre a questão da preparação. Preparação, preparação, preparação. Então, a empresa, né, pode ter os manuais de dress code, eles também têm dado polêmica, como o Banco Inter, há 2 anos atrás, né, teve muita polêmica sobre isso, de como que deve ser essa adequação. Mas é necessário que a gente possa aprender. E aí é desenvolvimento de treinamento, cultura, compartilhamento de ideias para isso dentro da empresa, para, inclusive, com questões de assédio, né? Se você não está adequado, é complicado isso para você resolver. Então, a gente precisa, para as meninas, para os meninos, para todo mundo dentro da empresa, ficar tranquilo e poder trabalhar em paz, é ideal que tenha esses manuais, inclusive, para respaldar você de alguma questão que você precisar Boa. dentro da empresa também. Né? Aproveitar então o nosso consultor jurídico, Fred Marques. Aqui, Isso, Fred. porque você falou um negócio importante que eu nunca tinha pensado, Janine. Porque se a gente for entender que as multas de assédio, a gente está falando 50 mil, 100 mil, e a empresa ela é responsável Sim, pelo assédio do colaborador, né? Se a pessoa não sabe se vestir direito ali, não está rolando um bom senso adequado. Às vezes o uniforme, que é caro, a empresa paga caro em uniforme. Você imagina, ela tem 100 colaboradores. Vou dar uniforme para todo mundo? Não é barato. mas é Mas se investimento. for pensar que eu posso ter um risco de um assédio dentro da empresa e o uniforme ele pode reduzir talvez um ruído, alguma informação, isso pode facilitar, né? Ajudar, exatamente. E ajuda nas duas coisas. Nessa pessoa que não está preparada para entender como que é essa imagem, essa roupa, essa vestimenta que ela precisa usar, e também proteger a empresa também. São as duas coisas, são as duas mãos, né? As duas vias, vamos dizer assim. E aí eu acho que a gente pode fazer isso de forma coerente, necessária, fazendo um questionário, perguntando para os funcionários, não é só também fazer de forma aleatória. E aí o líder fala assim, mas eu gosto de roxo. Sim. Mas eu gosto de camiseta, eu gosto de sunga. Tá, mas não é questão de gostar. É ter um discernimento que é adequado e fazer uma pesquisa, né? Sim. E tem que sempre, com essa questão do conhecimento, você tem que chamar as pessoas para dentro, porque senão você não consegue fazer nada na empresa. Não é só em relação ao uniforme, à imagem, tem que chamar as pessoas para vir com você. Missão do RH também, né? Uma missão forte para o RH. Mas a cultura, o comportamento e clareza. Os 3 pilares que eu gosto de falar da imagem pessoal são clareza, coerência e constância. 3 Cs. Guarda aí, gente. Você que quer ser consultor de imagem, quer se vestir bem. Clareza, coerência e constância. Clareza para passar essa informação para o mundo.
coerência com a pessoa que você é e com o ambiente que Autenticidade, né? você está, a autenticidade e essa constância. Por que que esse seu amigo fazendeiro? Porque tem 40 anos que ele faz e faz bem feito. Uhum, Então, isso aí é muito forte. uhum. Então, essa constância de imagem, a gente vê, por exemplo, nas mídias sociais, os reels e as visualizações do pessoal que é influencer, geralmente é o quê? O bom dia, o boa noite, o jeito, é a constância que ele tem daquela informação, daquele jeito. Então, isso tem muita força dentro da cultura da empresa. Verdade. E aí, Fredão, dentro disso, dessa questão, professora Janine Nunes, a gente tem um detalhe que é o seguinte: o colaborador, normalmente operacional, ele tem uniforme, as empresas que têm uniforme, Sim. mas quando a gente tiver subido para o nível de gestão, o uniforme ele não é mais necessário. Para a gente ver o tanto que é importante essa questão da Uhum. vestimenta e da hierarquia. Como que fica isso para a liderança? Você acredita que o uniforme ele ajuda, atrapalha dentro da organização? Se a empresa não tem, você acha que vale a pena colocar? Você acha que a comunicação melhora nisso? Penso que depende da circunstância, da Depende. empresa, do segmento de atuação, né? A gente está falando de empresas que têm contato com clientes, empresas que a pessoa tem um contato interno com outros demais colaboradores. E para tirar maiores dúvidas em relação a isso, eu acredito que o melhor profissional é a Janine. Janine mesmo, né? E aí, faz diferença ou não faz? Mas quando a gente vai para o cargo de gestão, para liderança, essa questão do falar em público, de se comunicar e da questão da vestimenta, como é que você vê esse ponto? Vamos supor que, bom, você vai consultar com um advogado, né? Eu sou advogado, embora hoje não exerça mais a profissão, né? Sou especialista e hoje foco a minha carreira na comunicação, na oratória, já tem um tempo, e você vai lá, abre a porta do escritório e se depara com um advogado. Será que a forma como ele está vestido, está não de terno, está com uma camisa social ou não, vai fazer com que você acredite que pode pagar para o que profissional ou não? Às vezes, na hora que você tem a primeira percepção, como a Jane bem colocou, nos 3 segundos, você fala assim, ixi, o que eu vim fazer não aqui? dá, né? Isso aqui não tem cacife para poder pagar, Não não. vou chamar, E às vezes não. a pessoa nem falou, né? É a primeira impressão de fato. Então, com certeza, o vestuário, o dress code faz diferença, mas para além disso, também a comunicação. Talvez, né, a primeira impressão seja até equivocada, e aí depois a pessoa vai ter que consertar, de certa medida, convencer, persuadir, né? A gente está até com um livro aqui de oratória, Isso. persuasão, né? A gente precisa persuadir, peraí, essa primeira impressão sua é equivocada. Quantas das vezes, inclusive, a gente não já escutou isso? Nossa, eu vou te falar uma coisa. Olha, agora que a gente é amigo, né? A primeira vez que eu te vi, eu achei que você era. E vai, tem aqueles adjetivos pejorativos, né? E, poxa, como foi bom a gente se conhecer e depois de tantos meses, hoje você é meu melhor amigo. Enfim, como que essa impressão de fato faz diferença? Então, ela teve que mudar essa primeira impressão que foi Porque tão houve marcante, uma né? aproximação, né? Eu tenho uma experiência na minha vida muito pontual sobre isso. Quando eu comecei a dar aula na faculdade, há bastante tempo atrás. Não, vou falar. 2008, era uma faculdade lá em Divinópolis. Quando eu comecei, nos primeiros... Eu não diria que foi no primeiro dia, não. No primeiro mês, no segundo mês que eu estava lá, eu entrei na sala dos professores e o diretor da faculdade ainda não me conhecia. E aí ele falou, olá, aluna, boa noite, tudo bem? Você quer falar com algum professor? Aí eu falei, não, boa noite, obrigada, diretor, mas eu sou professora aqui da cadeira do design de moda. Então, é muito importante os 3 primeiros segundos e ser adequado ao que você está fazendo, à sua carreira, à sua posição na empresa. De repente, você fala assim, nossa, Janine, mas isso é um exagero. Depende de onde você quer chegar. Né? Se você quer chegar lá no ponto do Steve Jobs, de não importar a peça de roupa, é porque já tem uma construção, um caminho aí que já foi feito, né? Então, isso aí vai fazer muita diferença. E tem uma história triste, pode falar polêmicas aqui, com essas intimidades? Pode. Intimidades da família? Minha irmã, me desculpa, te amo, love you. Não fala não, que não pode cortar depois, não. Não pode cortar, não. Mas a minha irmã, uma linda, ela mora lá no sul da França, e ela fez mestrado e doutorado em literatura inglesa, Shakespeare. Mas a minha irmã é
com um coração que Peter Pan, um coração Romântico, unicórnio, uma romântica. uma romântica inveterada. Ela tinha essa coisa de que quando ela começou o mestrado lá no sul da literatura inglesa, Shakespeare, ela ia de shortzinho, jeans, camiseta do Brasil e havaianas. E aí, em dado momento, ela começou o quê? Dar aula nessa faculdade. Na hora que ela estava fazendo doutorado, eu falei, então, vem cá, minha irmã, vamos conversar agora, né? Porque, inclusive, era o quê? A bolsinha de bichinho. Nossa. Então, gente, não dá, né? Não dá para a gente não se importar. Eu falei, olha, tem um estigma de ser brasileira, tem várias questões. Como é que o pessoal vai te respeitar dentro da sala de aula? Você parecendo que tem 16 anos, né? Então, a gente precisa entender. Nada de terrorismo, nada de ficar aprisionado com tendências e coisas, não. É de dentro para fora, com a sua essência, com a sua beleza natural, mas ela precisa estar adequada ao seu objetivo, com estratégia. Verdade. Beleza? Maravilha. E para você que quer adequar o seu objetivo com estratégias, mas como internet ruim, tem jeito, Fred Marques? Tem jeito pra você? Impossível. Não tem jeito. Você vai ligar aí, ó, 3141410955, Implantar Telecom, a melhor internet de Belo Horizonte e região. Você tem que ligar lá, falar com os consultores. Eu tenho certeza que você não vai mais falhar em público. E essa é a deixa, Fred Marques, para a gente entrar nessa pauta, hein? Você tem medo de falhar em público, professora? Opa! A gente caminha com muitos públicos, né? Exato. Fred Marques, livro Oratório e Persuasão, lançamento dia 8 de dezembro, agora lá na Biblioteca Estadual de Minas Gerais. Será um momento incrível, né, Fred? E você é o nosso convidado especial dessa edição, hein? Muito feliz, Bruno, muito feliz. Olha, esse livro aqui, vou até dar um destaque aqui para ele. Oratório e Persuasão. Olha, vale a pena dar um zoom, viu? Isso. Oratório e Persuasão, sua comunicação nunca mais será a mesma, com o prefácio do Reinaldo Polito, com o Fred Marques como convidado especial e falando sobre oratório e persuasão, já que você trouxe pra gente. Tem medo de falar em público? Falhar em público? Inclusive, uma frase que eu adoro dizer, falando sobre comunicação oratória, é: não é sobre o medo de falar em público, é sobre o medo de falhar, sobre o medo de errar, sobre o medo de passar vergonha, sobre o medo de sofrer bullying, sobre o medo de, eventualmente, enfim, virar meme. Sim. Pode acontecer. E a diferença do falar para o falhar é uma letra. Uma letra que faz total diferença. Falar e falhar. Então, esse livro que eu tive aí a oportunidade, né, de ser o convidado especial, estou com o capítulo sobre comunicação oratória para todos, comunicação oratória de alto impacto, em que eu trago um pouco mais sobre a arte de falar em público, desmistifico esse medo, trago inclusive técnicas e estratégias e até indico. E aí, se você me permite, Claro. não dá para não falar sobre isso quando a gente fala de comunicação oratória de alto impacto, que é hoje uma das maiores plataformas que tem maior alcance do que a Harvard, Stanford e MIT juntos, de acordo com a Forbes, chamado TED Talks. É isso aí. E Fred, muitas pessoas estão em cargos operacionais e falam assim, eu não quero virar líder, não. Eu não quero isso para minha vida, não. Só que muitas vezes o que está rolando ali dentro dela, no subconsciente dela, para assumir aquela posição, é o medo de falhar nessa posição. Mesmo que ela não esteja processando isso ainda conscientemente, Não. é o subconsciente dela que está dando desculpa para ela. Nossa, se eu virar gerente, eu vou ter que liderar reunião, eu vou ter que falar com o diretor, eu vou ter que brigar pela turma aqui em cima, vou ter que brigar lá embaixo, e fica esse conflito. É possível a pessoa perder esse medo de falar ou falhar em público com técnica oratória? Sim, é possível, totalmente possível. E o mais interessante, de fato, Bruno, que você trouxe. Quanto mais estratégico, quanto mais eu alcanço ali a hierarquia da empresa, né, cargos de liderança com mais poder, com mais impacto, eu vou ter mais necessidade de comunicar. E veja só, uma palavra. Hoje em dia, a professora falou tão bem, quando que uma palavra numa rede social pode impactar uma decisão de empresa, pode impactar o valor da empresa, as ações. Então, de fato, Uma coisa, verdade. quantas vezes as pessoas falam, eu prefiro não me arriscar e ficar aqui no operacional do que, ainda que eu tenha sido convidado, ser gerente, coordenador, supervisor, etc. Sim, é possível. E hoje, Bruno,
o maior medo das pessoas. Se não o maior, o segundo, só perde pro medo da morte. Para quem estuda oratória, para quem estuda comunicação, sabe disso. Mas a gente precisa dizer, porque o óbvio nem sempre é óbvio. E pode ser que você esteja assistindo e entendendo agora, pela primeira vez, como que você pode transformar a sua comunicação através de táticas e estratégias. E, de fato, entender que esse medo é natural. Nossa, será que É hoje... intrínseco, né? Tá lá dentro de todos, sim. né? Quando fomos convidados para falar aqui com o Bruno Bettini, né, no podcast do Apogeu do Palestrante, será que alguns minutos, quando o Bruno chega e fala 20 segundos, 10 segundos, 5 segundos, Socorro, Deus. será que não tem O friozinho, friozinho na mano. barriga? O que será que o Bruno vai me perguntar? Será que eu vou saber responder? Será que não vou saber responder? Inclusive, para gente que está sempre compartilhando conhecimento, como professores, é muito importante, de fato. Por quê? Já que a gente tem essa credibilidade, já que a gente tem essa construção de carreira, pode ser que numa pergunta, num podcast, ao vivo, dependendo da sua resposta, você perca credibilidade. Verdade. Então esse frio na barriga ele é constante, né? Eu costumo dizer que se você não tem, desculpa, Tem alguma talvez coisa pode estar na hora de aposentar, tem alguma coisa aí de ir errada. para um segundo plano. Sim, Porque, na sim. verdade, Fred, quando você fala que o primeiro medo é a morte, o segundo medo é o falar em público. Depende Eu da até pesquisa. não, mas eu até diria que é junto, porque o medo da morte e o falar em público é o medo de morrer na sua reputação. Que falhar em público é sobre isso, né? Eu vou dar um gatilho aqui, uma fala errada, e aí tudo que eu construí, tudo que eu sou, Destrói. pode ser destruído com uma palavra errada, que é o que você comentou, né? Sobretudo hoje em dia, com as redes sociais, com os cortes, interpretações equivocadas, isso faz total diferença. Falas tiradas do contexto. Sim, sim. Exatamente. E um outro movimento que a gente vê também, Janine, são os empresários que estão entendendo que eles são a cara da empresa e eles estão tendo que colocar a cara para poder falar nas redes sociais, para Exatamente. falar em palestras, em treinamentos. E isso quebra um pouco o mito de que imagem pessoal ou cuidar da imagem pessoal é só para quem é famoso, só para quem é artista. Exatamente isso. A pessoa, ela precisa cuidar da imagem dela, mesmo que ela tenha um Instagram de 100 pessoas. Verdade. Certo? E eu achei interessante a parte que você falou sobre essa questão do medo da pessoa se expor, né? E estamos todos expostos, muito mais do que poderíamos sonhar hoje, né? Com todas as questões das mídias e da internet. E, na verdade, esse medo de falhar e essa questão de autossabotagem, a gente vê muito quando a pessoa não consegue transmitir sua mensagem através da sua imagem, porque ela está se sabotando. E aí ela não consegue. Por isso que eu falo que essa construção de imagem, ela não é uma coisa isolada só de cores ou só de tecidos. Não, ela é uma construção com um objetivo muito específico e é para o resto da vida. Porque a gente tem as variações das nossas vidas, do trabalho, do que está acontecendo. Então, a imagem pessoal ela tem que ser linkada junto com a sua realidade. E aí, novamente, né, sendo repetitiva, de dentro para fora, né? Verdade. E o curso de oratória, né, que eu percebo, que existem cursos diferentes. Existe curso que é para te transformar num palestrante e existe o curso de oratória e comunicação para você se comunicar melhor. E você tem uma pegada que, se ele tem um líder da empresa lá, quer se comunicar melhor, vai para lá que ele vai conseguir fazer uma reunião mais bem estruturada, ele vai se preparar melhor, vai montar um roteiro melhor, não é isso? Perfeito, Bruno. Eu amo o meio corporativo, eu venho do meio corporativo, né? Fui advogado corporativo de empresa durante muito tempo, empresa multinacional, e eu falo que essa vivência fez com que eu entendesse quem está lá do Essa outro dor, lado. né? Sim, a principal dor das empresas, né? Diversas pesquisas atestam isso. E quando a gente está falando do meio corporativo, qual que é o principal ponto? Que sem a comunicação você não consegue evoluir, você não consegue se desenvolver, é imprescindível. Então não é uma questão de, eu não gosto muito. A questão é, se você quer prosperar, você precisa se comunicar melhor. A não ser que você prefira ficar na sua zona de conforto. E comunicação não é só para o palestrante, de fato. É para o líder, quando ele vai fazer, por exemplo, uma contratação. Verdade. Mas é para também o liderado, quando ele vai fazer uma entrevista. É quando ele é chamado na mesa do gestor e fale mais sobre você,
É quando você vai contar uma piada, como é que foi seu final de semana. A gente precisa entender isso, desmistificar que a comunicação, ela está presente no nosso dia a dia. No nosso cotidiano, né? Cotidiano. Legal. E Fred, agora o Alexandre Santos fala que é pimenta na frieira, aquela pergunta assim, Que arde. que arde, pra arder. Corta agora, não, professor. Corta o microfone, corta. Aquela pergunta assim, Ai, meu Deus. eu tenho lá alguém lá. na minha equipe que é boa tecnicamente, eu já tive já grandes parceiros que tecnicamente eram incríveis, mas na hora de conversar, de se comunicar, relações interpessoais, a pessoa era caótica, não resolvia. Muitas pessoas não aceitam isso. Você fala assim, cara, você tem que aprender a se relacionar, tem que aprender a conversar, comunicar, se posicionar numa reunião, fazer uma reunião mais produtiva. Como que você acha que quem está nos assistindo ali, nossa audiência, o líder, o empresário, o gerente de RH, está vendo esse podcast lá agora, como que essa pessoa pode persuadir esse colaborador que ele precisa aprender a se comunicar melhor e se ele não fizer isso, ele está perdendo espaço? Como é que você acredita que pode ser feito? Adorei a palavra persuadir, com ênfase, você viu? Ele é bom Olha, nisso, ele é bom Ele é nisso. excelente. E olha aqui, ó, oratório aí. Persuasão. Persuasão, muito bom. Bruno, dica. Você vai convencer alguma pessoa da sua equipe e você vai perguntar o seguinte: você teve aula de comunicação oratória na sua infância? Provavelmente a resposta vai ser Não. não. Você teve aula de comunicação oratória no ensino médio? Provavelmente a resposta vai ser não, a não ser que a pessoa fez um curso técnico específico, de administração, né, enfim, de direito, de comunicação, e eventualmente tem ali uma aula ou outra. Terceira pergunta: se você fez faculdade, você teve aula para saber se comunicar melhor na faculdade, na graduação? Se não for um curso específico de comunicação, de publicidade, de teatro, de direito, provavelmente não. Ok. Hoje, no mercado de trabalho, você precisa se comunicar todos os dias? Sim. Sim. Como que você não foi preparado, mas você precisa performar? A questão é, quando a gente precisa se comunicar no mercado de trabalho, eu costumo dizer que não é numa piscina quente, com boia, professor. Você é lançado no mar com tubarões. E precisa nadar, precisa sobreviver. Só que você não foi capacitado para tal. Então, entendendo, pode ser o melhor profissional técnico com pós-graduação, com MBA, com mestrado. Ele precisa entender que aquilo não é suficiente. Então, curso, treinamentos, imersões, mentorias de comunicação oratória podem virar a chave e serem, se você me permite, até mais importantes que uma nova pós-graduação, que um novo MBA, Concordo. que um conhecimento. 100% Nossa, com você. concordo demais. Eu tenho amigas, coordenadoras supervisoras de RH, que elas falam isso o tempo todo. Isso inclusive, existe em pesquisa. Todo mundo é contratado, praticamente 90% ou quase 100%, pelo currículo, pelo que está escrito lá do curso que ele fez. E quase 100% é desligado da empresa por causa do comportamento e das suas relações interpessoais. Verdade. Não saber se comunicar é fatal. Legal. Aproveitando a deixa do pimenta na frieira, Pra vai mim, pra você também, Quero meu não, lindo. gente. E eu acho que Libera a tia. para você é mais complexo e mais recorrente do que parece. É muito. Que é aquele coleguinha que se veste mal, posiciona mal. Teve um caso com a minha esposa, gerente de empresa, gerente de contabilidade, que o colaborador dela transpirava demais, muito odor, e todo mundo falando pelas costas, e ela foi dar um feedback pro rapaz. Sim. Trocou uma ideia com ele. Não sei se o feedback foi bem dado ou não, mas eu acredito que sim, porque ela é maravilhosa o jeito de lidar com as pessoas. Os liderados normalmente se relacionam muito bem com ela, mas uma semana depois ele pediu conta. Não E a resposta aguentou. dele foi: eu tenho um problema que eu transpiro demais e eu já tentei resolver isso, não consigo resolver e eu estou constrangido, não quero continuar. Como fazer aquele coleguinha lá que não está se vestindo bem, não está se Participar dessa posicionando bem, conversa, né? como fazer essa abordagem com ele? O que acontece? Eu tenho um exemplo bem legal também, Tati Lorenzo. Uhum. Ela não devia ter falado o nome, né? Porque não tem corte. É, Mas
uma amiga minha, que era secretária executiva, tinha essa questão com diretoria. E aí, eles fizeram uma reunião, fizeram um sorteio de quem que ia falar com o diretor, porque era a mesma questão. Mau hálito, Nossa. essa sudorese, Sudorese. né, que Uhum. precisa ser tratada, e ela foi a escolhida na Nossa. hora do Ah, então Unidunité. não era ela. Não Então, era então pode ela. falar, então, não tem Não problema era não. ela, mas teve uma reunião porque todo mundo falava e era diretor da empresa, sabe? De uma grande empresa, não vou falar o nome, de automobilística em Betim. Não, mas você soltou tudo agora. Não sabemos qual, não sabemos. E aí o que acontece? Ela teve que ir explicar. Você imagina seu diretor e o medo dela ser mandada embora. Como é que eu Sim. vou explicar isso? Então, ela tentou ir pela questão da cultura, porque, como ele não era daqui, Uhum. ela tentou essa abordagem da cultura, né? Mas, realmente, a gente precisa ter postura, entendimento e explicar, principalmente, eu já disse as outras vezes, preparação e chamar a equipe para si, que a pessoa precisa resolver, porque, às vezes, a pessoa não sabe, tá, gente? Sim. Pode ser que o caso que aconteceu com a sua esposa, Uhum. eu acredito que ele não tinha noção e entendimento, ele tomou um susto, provavelmente, Sim. né? Porque todo mundo fica constrangido. Então, o interessante é você pode fazer a abordagem específica, mas eu acho que primeiro você pode fazer um treinamento, um coffee Algo mais break, algo coletivo. mais coletivo, sinalizando essas possibilidades, e aí depois, após disso, não dando um resultado, então chama para um coffee break, já não chega para a pessoa, você, fulano, você que está aí, né, com esse problema, faz o treinamento com a equipe, aborda esse assunto de forma mais coletiva e aí depois direciona se realmente a pessoa não conseguir entender. Mas uma coisa e uma polêmica e uma situação realmente que acontece dentro das empresas Constrangedora e para a empresa. constrangedora para quem tem e para quem precisa abordar E e resolver o falar. problema. Então, primeiro coletivo e depois mais específico. E dentro da consultoria de imagem, eu também sofro com isso, com as senhorinhas que vêm falar assim, eu não preciso disso, eu tenho bom gosto, né? E então esse aí é o tipo mais difícil, porque a pessoa não quer saber, ela não quer saber. Ela não Eu quer o já feedback de sei, alguém. eu já não é nem questão de feedback. Ela não quer nem ter o conhecimento, descobrir que aquilo existe, porque às vezes a pessoa nem sabe que aquilo existe. Possibilidades, né? De não ser mais achismo, de não ser mais o que é do bem comum, e sim um conhecimento, uma estratégia, uma ferramenta específica de imagem, que temos várias, e que ela pode usar e que ela pode conhecer, e por causa disso, a vida dela pode melhorar. Verdade. Verdade. Sobre essa questão A pimenta ardeu muito? Não, foi ótimo, da individualização do conteúdo ou do coletivo. Eu costumo dizer o seguinte, quando a empresa vai contratar um palestrante nosso, fala assim, olha, anota para mim aqui tudo sobre a temática que você gostaria de falar com a equipe, mas que se vier do gerente ou do diretor é um problema, e nós vamos jogar para o palestrante falar. Exatamente, chama Só a pessoa de fora. aí a gente vai soltar a informação É que o vocês não estão método, é o querendo, né? método. É uma forma que salva. Só que, nesse caso especificamente, quando a gente está falando de algo muito individual, né? Uma sudorese, né? Um mau hálito, alguma coisa assim, fica complexo. Talvez o palestrante ele pode trazer, no geral. Mas para individualizar o conteúdo, né, Fred? Fica mais complicado. Como que entra a questão da oratória nesse feedback mais traumático? Perfeito. Interessante. Tem uma máxima, inclusive, que a gente fala, né? Quando você vai elogiar de forma pública. Você vai olhar de forma geral para todos. Quando você vai trazer ali um ponto de melhoria, uma crítica construtiva, você vai trazer isso de forma individual. Então, isso funciona muito na prática. E a gente precisa entender, inclusive, o perfil comportamental das pessoas. Daí a gente vai entrar em outros assuntos, inclusive. Porque tem gente que vai ficar satisfeita com parabéns, Bruno, você foi excelente. Mas talvez, dependendo do perfil, vai falar assim,
parabéns, tapinha nas costas para falar que eu fui bem. O mínimo que eu mereço aqui é um aumento, o que eu mereço é um reconhecimento de uma outra forma, etc. Então, no final das contas, você precisa entender, e aí vai na oratória, e eu tô falando para quem? Boa. Quem é meu público-alvo? E diante de conhecer o meu interlocutor, eu ajusto, adapto a forma de como eu vou dar esse feedback aí mais construtivo ou mais apimentado aí, como você trouxe. Boa. Nossa, falou algo bacana, né? A pessoa, às vezes é um e-mail para todos, né? Não, mas todo mundo recebeu esse e-mail aqui me elogiando, foi legal. Agora tapinha na hora de elogiar, lá no cafezinho só nós dois, na hora de carcar, vai Verdade. aberto para a turma, né, Janine? Expõe, né? Expõe a Expõe. pessoa. Não, a gente tem que elogiar no público e chamar a atenção no privado, né? Verdade. O ser Porque humano- senão é uma humilhação, vira uma humilhação, né? E vira um direito trabalhista, ele um assédio moral. Aí é complicado, aí é complicado. São tantos detalhes que fazem diferença. Eu já escutei já de gestores da alta liderança dizendo assim, Fred, você não vai acreditar o que aconteceu. Eu falei, não, pode falar. Ele falou assim, você acredita que eu escutei assim, por que que você mandou o e-mail para 20 pessoas e o meu e-mail foi o último? Nossa, Veja. na lista. Se a pessoa acredita que Sim, o primeiro, o segundo, o tem terceiro, o uma quarto, o quinto, o sexto, tem hierarquia, uma né? hierarquia. E aí o último. E aí eu aprendi isso no meio corporativo também. Digamos que você precisa mandar um e-mail para a vice-presidência, para a diretoria e para a gerência. Geralmente, o primeiro é o que tem mais destaque. Uhum. Então você vai primeiro destacar aquela pessoa que tem hierarquia maior. Nesse sentido, acredito que sim. É mais fácil, mais palatável, mais coerente. Agora, numa lista de 20 e-mails, você fica analisando qual que. Ah, aí é demais também, né? Mas veja só o nível que o ser humano Sim. chega. E chegou a reclamar e questionar Que vergonha. essa minha cliente. Vergonha essa gerente. alheia. Por que, Mas- que meu e-mail foi o último da lista? Mas qual que é a verdade da geração, agora a Isso. geração Y que tá vindo? Qual que tá vindo agora? É, É Y, Agora né? tem YZ, depois, isso. né? É, agora a Y. É. É o ego inflado até o limite. Porque antigamente, né, a geração baby boomer, as gerações passadas, Sub-50. a gente assim, manda quem pode obedece que tem juízo, a ordem do e-mail pra gente não vai mudar em nada, chamava atenção na frente de todo mundo mesmo e você tinha que engolir seco. É. A geração que está vindo é uma geração ainda mais complexa, né? Tanto para a gente falar sobre Comunicação, roupa e imagem. posicionamento, quanto no jeito de se comunicar. Ainda nesse universo, a gente tem também os extravagantes. E na parte da comunicação verbal, a gente tem aqueles que vão numa reunião, por exemplo, tomam a reunião por completo. Tem aqueles que não falam nada. Como abordar isso também, Fred, dentro do universo corporativo? Tem alguma recomendação, dica, briefing? O que o escopo da empresa pode fazer, a estrutura da empresa pode fazer para melhorar o resultado nisso? Perfeito. Primeiro, entender quem está ali na liderança, né? Então, seria top-down, né? De cima para baixo. Então, como que eu adequo, por exemplo, nesse sentido, a comunicação para que a reunião seja mais assertiva? Quantas das vezes você não fez uma reunião de meia hora, uma hora e meia, que poderia ser um e-mail? Acontece. É raro, mas acontece muito, né? Então, por que não? A liderança tem um escopo, ter tempo. E tempo é muito precioso quando a gente fala de comunicação oratória. Sim. Então, se a reunião é de uma hora, é de uma hora. Se é de meia hora, é meia hora. Isso acontece a todo momento. Quantas das vezes a gente tem que adequar e ajustar? Perfeito. Tem que estar preparado para isso também. Mas esse respeito ao tempo também faz parte da comunicação e da oratória. Quando a gente vai falar, por exemplo, de pitch, tem pitch de 30 segundos, de 1 minuto, de 2 minutos. Essa apresentação 30 curta, minutos? impactante, de 30 minutos. A gente vai falar de TED Talks, tem TED Talks de 5 minutos, de 10, de 15, de 20. Mas saber gerir o tempo. E às vezes a pessoa fala e não Não vai está pra lugar comunicando, não vai para lugar nenhum. Às vezes falar menos é falar mais. Gerir o tempo, fazer, por exemplo, dessa situação que você trouxe, um escopo, um briefing, tempo determinado, colocar um cronômetro, isso Boa. já faz total diferença. Você entrou num ponto bacana que lá, treinando os palestrantes do TED Talks, se ensina a pessoa a passar não é uma reunião só, é passar uma mensagem, construir toda uma ideia com o público zerado, público que nem, às vezes nem sabe o que vai ser falado ali no dia, em 20 minutos. Agora, uma coisa é você pegar um palestrante e você fazer com que essa pessoa transmita essa mensagem em 20 minutos. Como fazer isso com o gerente de uma empresa que gosta do microfone, não larga, ou uma reunião gosta de dominar ali?
Adorei a pergunta, Bruno. Inclusive, sabe que eu fiz um trabalho recente numa multinacional que era adequar a metodologia do TED Talks para o meio corporativo. Legal. Então, como que os diretores, gerentes, coordenadores vão transmitir essa mensagem? E com assuntos mais técnicos. Porque muitas das vezes, quando a gente pensa em TED Talks, a gente pensa em assuntos macro, como educação, tecnologia e empreendedorismo. Mas existe também formas da gente trazer isso para o conhecimento técnico, falando, por exemplo, de mineração, falando de contabilidade, falando de direito tributário. Inclusive, tem um talk que eu super recomendo, tá até aqui, se você me permite, Oratória e Persuasão, no livro que vai ser lançado agora, aqui em Belo Horizonte, na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, ali na Praça da Liberdade. Eu cito aqui 5 talks de pessoas que eu treinei, Olha, que eu tive a oportunidade, né, de ministrar ali a metodologia do TED Talks, treinar do ponto de vista da performance de palco, oratória, e lá eu dou o exemplo do talk do professor Walter Lobato, falando sobre direito tributário. Como falar de um assunto técnico e muitas das vezes chato, melindroso, delicado. Você até comentou, né, que a sua esposa, por exemplo, é gestora de contabilidade, de uma forma assertiva. Então, como que a sutileza, a forma estratégica e coerente de se comunicar faz total diferença com assuntos, muitas das vezes, densos, técnicos, né? técnicos. E sim, é possível. Inclusive, para finalizar, tive a oportunidade de treinar aí 15 gestores dessa multinacional e foi incrível o resultado. Trazer a metodologia do TED Talks para o meio corporativo. Maravilha. Olha só, então, dia 8 de dezembro, lá na Praça da Liberdade. Gente, sem trânsito nenhum, é verdade, feriadão em Belo verdade. Horizonte, super tranquilo. Estaremos lá de 14 às 21h30. Vai ser um momento incrível. Eu tenho certeza que você vai gostar muito e ainda vai aproveitar quando der a noite. Vai ter as luzes lá da Praça da Liberdade, que fica linda. Então você vai com a família no lançamento do livro e ainda vai ver as luzes na Praça da Liberdade. Isso, tira Vai foto ser um com o Papai momento Noel. Vai ser um Verdade. momento O maravilhoso. Bruno, e o livro, inclusive, autografado, hein? Autografado Vou botar lá por Fred disponível, Mar. ó, pra autografar esse livro aqui, que eu fui Oh. convidado especial, com o prefácio do Reinaldo Polito, Oratória e Persuasão, te espero lá no dia 8. É isso aí. Janine Nunes, agora eu vou voltar para você uma pergunta similar a ela. Ah, Da mesma forma que existem as extravagâncias na Diga. comunicação, aquela pessoa que quer dominar tudo, tem aquela pessoa que na hora de se vestir, como diria, ela enfeita o pavão, exagera nos adereços, é uma exagera nas... Carmen Miranda. Exatamente. Mael, que maravilha. E tem aquelas pessoas contidas também, que pra você conseguir Super, que tirar do lugar exageram é difícil. na calça jeans e camiseta. Como que a gente faz dentro do ambiente corporativo para poder trazer esse conteúdo fulano? Você não acha que está exagerado? Isso. Essa conversa bacana com a pessoa, o que você recomenda? Treinamento, conhecimento, chamar a equipe junto, desenvolver manuais, desenvolver rodas de conversa mesmo, fazer um coffee break, né, com a sua equipe para abordar esse tema, para fazer no coletivo, usar exemplos, inclusive, que você pode usar no seu dia a dia na empresa. Porque sem essa comunicação, né, Fred, não tem como você inserir uma cultura, um entendimento, um conhecimento, não dá para você fazer nada dentro da empresa. E lógico que me chamar para fazer o treinamento da sua empresa de marketing pessoal e postura profissional. Maravilha, é isso mesmo. Se você quer melhorar a imagem, eu quero chamar aqui a Raíssa mais uma vez para trazer um recadinho para você sobre a Implantar Telecom e você melhorar a sua imagem no Zoom, porque quando a imagem está ruim, sabe o que acontece? Diminui o pixel da transmissão ao vivo. Com A certeza. voz fica ruim, fica tudo horrível. E quando você tem internet boa, eu tenho certeza que a sua conexão vai deixar a sua imagem linda, igual esse podcast. Vem para cá, Raíssa, traz para a turma o seu recado. A Black Friday da Implantar Telecom já começou. E do dia 21 a 30 de novembro, você vai poder garantir o seu plano de internet com 50% de desconto. É isso mesmo. Nos planos de 600 mega, você vai pagar R$ 49,90 e de 1.000 mega, R$ 59,90. Não dá para perder essa oportunidade. Leia agora o QR Code que está aqui na tela e adquira seu plano. Não, né? Maravilha, obrigado, Raíssa. Pessoal, Implantar Telecom, melhor internet de Belo Horizonte e região, 3141410955 para você estar conectado 100% e ter acesso ao melhor conteúdo. Fred Marques, estamos aqui nos momentos finais, é um momento de vulnerabilidade, hein? Esse é um outro tema que você aborda também
no seu capítulo do livro, que ficou incrível. Eu posso falar aqui como par da editora, ficou maravilhoso, eu tenho certeza que você vai adorar. Mas você fala sobre esse ponto importante, né? De ser vulnerável na comunicação, que isso conecta, e é um paradoxo, né, da comunicação, e se abordou bem demais. Conta um pouquinho para a turma sobre isso. Que bacana, Bruno. Olha, eu vou até tomar a liberdade aqui, se você me permite. Quero ler aqui um trecho Pode. desse artigo, Comunicação Oratória de Alto Impacto para Todos. Já que você falou de vulnerabilidade, vamos lá. Ressalta-se que a vulnerabilidade não é uma medida de fraqueza, mas a melhor definição de coragem, como destacado. Quantas das vezes a gente não acredita que ser vulnerável é demonstrar uma fraqueza, é se colocar para baixo? Não. Eu entendo que a vulnerabilidade, sim, é uma forma de você demonstrar coragem. E detalhe, não só eu, a Brené Brown, também PhD, que tem um dos TEDs mais vistos do mundo, tem também documentário na Netflix e é uma das minhas fontes aqui desse artigo. Então, você quer entender mais sobre vulnerabilidade, oratória e persuasão, sua comunicação nunca mais será a mesma, dia 8 de dezembro, aqui em Belo Horizonte, e para quem é de fora de BH, do Brasil e do mundo também, vai estar disponível no site da editora e também nas minhas redes sociais. Então, Bruno, obrigado pela sua pergunta, adorei estar aqui com você, né, e falar sobre vulnerabilidade, falar sobre comunicação, sobre diversidade, é algo que me toca e espero que todos os líderes, liderados, todo mundo que está aí no mercado corporativo, possa ter se inspirado, possa ter aprendido um pouco aqui com esse nosso podcast, falando sobre um assunto tão importante. Maravilha, eu que agradeço, Fred Marques. Uma hora deu, a agenda encaixou e deu certinho. Eu verdade. agradeço, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Janine Nunes, Eu. na mesma linha sobre a vulnerabilidade. É caro vestir bem, Janine? Eu tenho que gastar rios de dinheiro para poder vestir bem, para estar bem posicionado, com a imagem arrumadinha? Eu não diria que é caro, eu diria que é o dinheiro correto, o investimento correto, né? E tudo vai depender da sua realidade. Então, isso a gente pode fazer da maneira correta, de acordo com a sua realidade. E mais do que isso, entender que imagem pessoal não é vaidade, é comunicação, né, Fred? A comunicação dos 3 segundos. Queria agradecer demais que eu estou aqui com vocês. Muito obrigada. Obrigada, Fred. Obrigada, Bruno. É uma oportunidade maravilhosa de estar aqui. E eu gosto demais de fazer isso, gente. Compartilhar conhecimento, experiência, para mim é grandioso na minha vida. E para você que está vendo esse podcast, não esquece de seguir lá no Janine Vitrine. Tá bom? E aí você pode conversar comigo, ter acesso diretamente à minha pessoa, e aí a gente pode conversar, e aí a gente pode marcar o seu teste de coloração pessoal para você conseguir fazer o seu podcast sem ter problema, né, Bruno? Dá para fazer online? Não dá para fazer online, tem que ser ao vivo. Dá para Existe fazer outro à mito de que distância? não dá dá. para fazer à distância. Tem que ser ao vivo, com luz natural do dia, porque todas as luzes dos vídeos e dos pixels fazem diferença no seu teste, tá? Não fica na enganação da internet, não. Me chama lá no meu Instagram, @JanineVitrine, tudo junto, minúsculo. Eu agradeço imensamente a sua participação, viu, professora Janine? Atendeu de pronto o nosso convite. Opa. Uma honra enorme ter você conosco aqui. Ô, Fred, eu não peguei o seu Instagram, né? Qual que é o seu Instagram? Passa para Vamos turma. lá, vamos lá. Maravilha, obrigado pela oportunidade. @FredMarques01, @FredMarques01 no Instagram e no LinkedIn, Frederico Marques. Está assistindo aqui esse corte, não esquece, oratório e persuasão. Eu vou reforçar muito isso aqui, porque eu estou muito feliz. Primeiro livro de comunicação oratória que eu escrevo, vai ser lançado agora em dezembro, com vários colegas, autores incríveis, profissionais aqui da área de comunicação. Vale a pena dar uma olhadinha. É isso aí. Obrigado por estar conosco em mais esse episódio agora sobre comunicação e oratória para empresas. Espero que a gente possa ter agregado muito aí, tanto na sua vida pessoalmente, quanto da sua equipe. No próximo episódio estaremos aqui. Curta, comenta e compartilhe aqui esse vídeo com aquele seu colega que precisa melhorar a comunicação. Beleza? Partiu pra cima! Valeu! Socorro. É isso aí. E aí, Tudo turma? bem, show, Show de obrigado. bola. Ai, obrigada.